Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast da UniNovaFap, que faz parte do nosso projeto de extensão Amor que Gera Vida. Eu sou Ludmila Batista. Eu sou a Giovana Palácios. E estamos aqui com duas nutricionistas maravilhosas. Oi, eu me chamo Luna, sou nutricionista materno-infantil, voltada para o público em aleitamento e introdução, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. E estamos aqui também com... Oi, eu sou Luciana Ribeiro, nutricionista, mestre em saúde pública, atuando na área materno-infantil, com ênfase maior, no 0 a 2 anos. Estamos aqui à disposição. Então vamos começar com algumas perguntas que a grande maioria são feitas por mães que tiveram ali suas dúvidas, que estão tendo suas dúvidas relacionadas diretamente à alimentação, tanto delas como do bebê e introdução alimentar. Então agora a gente vai iniciar com as perguntas. Como manter uma dieta saudável na gestação? Posso começar, né? Vamos começar falando. Assim, a gestante, durante todo o período de gestação, ela pode comer de tudo. A gente tem um mito que ainda é regra. O que a gente tem que evitar? Excessos. Excessos de açúcar, de industrializados, de sal, porque a gente sabe que a gente tem várias mudanças no hormônio, então a gente tem um paladar que também muda e às vezes a gente faz alguns excessos. Gestantes que às vezes desenvolvem diabetes, né, pelo excesso de carboidratos ou de doces, e também a questão da hipertensão. Então, o que ela não pode, em primeira mão que a gente tem que lembrar, é os excessos, tá? Mas, de forma geral, ela precisa de uma dieta equilibrada, ela precisa consumir alimentos naturais, ela tem... Claro que a cada trimestre a gente tem uma necessidade de ingestão diferente, tá? Então, isso daí a gente tem que acompanhar com o nutricionista para a gente calcular de acordo com o estado da mãe, do peso da mãe naquele momento. Então, a cada trimestre a gente vai fazer um cálculo, mas os alimentos em si, eles são liberados todos, contanto que voltado mais para os alimentos naturais e também para frutas, verduras, para a gente poder ter uma variação de todos os nutrientes que ela precisa. Quanto mais variado, melhor. Complementando o que a Luna falou e vendendo nosso peixe, Claro. O interessante seria, numa gestação planejada, ela já ter um planejamento alimentar, prévio a essa gestação. A gestação, ela pode ser diferente de mulher para mulher, porque nós, indivíduos, temos nossas diferenças. Então, tudo vai depender também, tendo esse olhar mais individual, de como ela está no momento que ela engravidou, Então, se ela engravidou, se ela se planejou e ela está saudável, bem mais tranquilo, bem mais fácil. Se ela já tinha uma anemia, a gente precisa trabalhar especificamente essas situações, E acompanhar ao longo da gestação. A gestação a gente divide, como a aluna falou, em 3 semestres. Cada um tem uma fase e tem uma característica, Então, os 3 primeiros meses a gente precisa de nutrientes específicos, que nessa fase nós temos a formação do tubo neural. Então, para isso, nós temos, principalmente todo mundo acho que conhece, suplementação do ácido fólico, suplementação do ferro. O segundo trimestre, a gente continua com a suplementação do ferro, continua com a suplementação do ácido fólico e vai dar ênfase em magnésio, selênio, cálcio e o terceiro trimestre também. Primeiro trimestre ele é muito característico dos enjoos, a gente também trabalha essas situações. No segundo trimestre, ela já sai para o oposto, pela mudança hormonal, como a aluna falou, por uma série de modificações. Ela sai do enjoo para a fome, para os desejos. E a gente precisa trabalhar essas questões também. E o terceiro trimestre é o que ela ganha mais peso, ela vai ter mais azia, ela vai ter dificuldade para dormir, dificuldade no trânsito intestinal. Então, ao longo dessa gestação, seria interessante o acompanhamento nutricional específico, para cada gestante. Cada situação vai requerer uma conduta mais voltada para as individualidades dessa gestante. Ok. A próxima pergunta, achei bem interessante, que eu não fazia ideia,
perguntaram se realmente não posso comer frutos do mar, tipo ostras, caranguejo, camarão. Essa é a primeira. Certo. Aí tem outra. Olhe, as restrições na gestação, a gente pede a questão dos crus, não é, Luna? Pela contaminação presente nos alimentos crus. Não necessariamente frutos do mar, não necessariamente só frutos do mar, como a ostra, né? A ostra a gente está na praia e ingere ali naturalmente, bota um limãozinho, quem gosta, né? Mas nós temos também o carpaccio, que é uma carne crua. Nós temos o sushi, que há uns 10 anos atrás deu um problema. Vocês eram muito novinhos. Não vou lembrar bem, mas a gente teve um problema. A gente teve um problema gravíssimo com os sushis, tá? Então, a gente pede a restrição de alimentos crus e mal passados, tá? Não tem restrição a frutos do mar em si. Tá. Lembrando que nós temos nossas individualidades. Então, se você já tem uma dúvida, se você já tem um histórico que reagiu a um camarão, vamos evitar os sustos. Mas, em geral, a restrição é essa, né? Alimentos crus ou mal passados. A gente tem ainda esse mito com os frutos do mar, mas na verdade, assim, não é o alimento em si, é mais a preparação desse alimento. A gente tem que ter cuidado como ele vai ser preparado para ser ofertado para essa gestante. Como a Luciana já falou, o peixe, tudo bem, mas se for um peixe que eu vou trabalhar numa preparação crua, aí a gente já fica alerta. Não é muito aconselhável, justamente pela contaminação. A gente está numa fase, como a gente já falou, muda os hormônios, né? A gente, às vezes, nem está se conhecendo ainda, está se reconhecendo durante a gestação. Então, pode ter um efeito que quando você não estava gestante, não teve. Então, tomar cuidado mais com a preparação. Às vezes, até mesmo uma carne de hambúrguer mal passada. Então, assim, é a forma de preparar, não muito o alimento. O alimento, ela pode comer todos os alimentos que ela tem muitos desejos, né, durante a gestação. Temos a pergunta que a alimentação influencia na produção do leite? Ok, então o bebê já nasceu. Vamos para a segunda fase. A gestante passou, tudo tranquilo, comeu o que a gente recomendou. Perfeito. E aí o bebê nasceu. A gente tem muitos mitos com a alimentação pós-parto. Assim, de forma geral, a gente diz que ela também pode comer tudo, contanto que seja adequado para aquele momento. Vai influenciar? Vai, se ela tiver uma alimentação que não supra as necessidades dela. Então, se ela mesma não está ingerindo o que é suficiente, como é que ela vai fazer o corpo, né, trabalhar para produzir? Mas, de forma geral, não tem nenhum alimento que faça produzir leite, que aumente essa produção. O que aumenta essa produção, primeiro, é a sucção. Uma sucção efetiva, a gente vai ter uma produção de leite maior. Agora, em questão de alimentação, a gente precisa bastante líquido, alimentos mais naturais, mais saudáveis, em quantidades que sejam suficientes naquele momento. Lembrando, né, que a gente até fala para as mães de forma grosseira, ela tá dando alimento para o bebê dela, então ela precisa repor no corpo. Então ela precisa, outra vez, do acompanhamento nutricional para a gente poder calcular uma quantidade que seja adequada. Mas de alimentos, de forma geral, também, o que a gente evita são os excessos industrializados, sal e açúcar. Porque lembrando que tudo isso vai para o bebê. Então, ele também tem que receber o que é melhor. Então, uma alimentação mais saudável e mais orgânica, que é o também é muito bem-vinda. Lembrando que não existe leite fraco, né? O organismo de uma mãe que não está, digamos, bem nutrida, o leite vai ser o mesmo. Ele vai tirar das reservas dela. Ele garante do bebê, tá? Não existe leite fraco, gente. Lembrando também que a produção de leite, ela inicia quando o bebê nasce. A gestação, ela predomina um tipo de hormônio. E quando o bebê nasce, é que vem a prolactina, que é um hormônio contrário ao que estava na gestação. Então, quando o bebê nasce, a prolactina começa a aumentar e daí a gente vem a produção de leite. Por isso que nós, defensoras do aleitamento, né, a gente preconiza que o bebê deve, em situações
normais, o bebê nasceu bem, nasceu sem nenhum sofrimento, sem nenhum risco, ele tem que mamar na primeira hora de vida. Ele tem que ter contato com a mãe. Quando a gente diz que ele tem que mamar, não é aquela mamada perfeita, mas ele tem que vir até a mãe, né? Com as sutilezas. O aleitamento, ele é rico de detalhes, não é, Luna? Então, a gente diz o pele a pele, né? A pele do bebê na pele da mãe, não precisa você ter aquela pressa de vestir, de pegar, de limpar, de dar banho. O banho é só com 24 horas, tá? Então, o bebê nasceu, o estado geral dele é bom, ele não tem nenhum sofrimento, ele não tem nenhuma condição, né, que necessite de uma ação urgente, ele deve vir para a mãe, tanto no parto cesáreo quanto no parto natural, parto vaginal, e ser colocado em cima da mãe, de preferência, não é? Pegando o peito. Mas só esse contato pele a pele, ele, né, tentar abocanhar o mamilo, esses hormônios eles vão começar a aflorar. Né? E aí, como a aluna falou, o que faz influenciar a produção de leite materno é o bebê sugar. Na nossa inexperiência, a gente pensa que o bebê nasce e ele vai dormir e a gente vai descansar, né? Mas essas primeiras 24 horas, primeiro que o bebê não vai dormir tanto, se ele estiver bem, ele vai ficar ativo e ele vai buscar a mãe e ele vai buscar o peito. Não confundam que o bebê nasceu com fome, não é isso. Também não vamos deixar a mamãe, recém-mamãe, preocupada em amamentar em excesso, né? Mas é um contato que precisa ter para poder a amamentação deslanchar. E lembrando também, Luciana, né, assim, a gente falou muito da primeira hora de vida. Ele vai estimular. Como a Luciana já falou, a gente vai sempre trabalhando com hormônios, né? A gente tem durante a gestação o hormônio que prepara para a produção do leite. A gente tem realmente os hormônios que fazem a liberação. Só que aí quando o bebê mama, a gente começa a ter essa produção de leite. Só que nos primeiros dias o bebê ele não precisa muito. A capacidade gástrica do bebê é muito reduzida. Então, às vezes, a gente quer que ele nasça e já vá mamar como um bebê de 1 mês e 2 meses. É um bebê que vai nascer, então assim, é importante lembrar nesse momento sobre o colostro. Por quê? Porque quando a gente fala em produção de leite, tem mãe que na hora que o bebê nasce, já quer aquele leite que vai doar, que vai ser o leite excedente, que está derramando. A gente está começando a produzir. O corpo, ele começa a produzir de acordo com a sucção, o contato com o bebê. Então, quanto mais o bebê suga, mais ele produz. E mais vai aumentando e ficando de acordo com o bebê. Então, não tem aquela preocupação nas primeiras 24 horas, meu Deus, não estou derramando leite. É o colostro. Tá. Esse colostro, ele até a característica é diferente. A mãe chama de água suja, só tá saindo aquela aguinha. Só tá saindo aquela aguinha. Aquela bendita aguinha é completa. A gente chama de primeira vacina. Ela é tão rica em imunidade que a gente chama de primeira vacina. E normalmente as mães, elas vão produzir o suficiente para o bebê. O bebê precisa no primeiro dia, às vezes, de 5 ml, 7 ml. Então, ela quer produzir 1 litro e não vai. Por quê? Porque ela precisa ir estimulando e, de acordo com o bebê, a necessidade do bebê, ela vai aumentando essa produção. Então, quando a gente fala em produção, a gente não pode esquecer nos primeiros dias do colostro. Ela tem produção, mas nem toda mãe vai ter excesso, que aí já seria outro ponto. E essa questão do leite fraco já deu introdução até um pouquinho da próxima pergunta, que perguntaram se, até os 6 meses de vida, o bebê só pode consumir apenas o leite ou a fórmula. Porque tem muita que fala do leite fraco da fórmula. Gente, de 0 a 6 meses, leite materno, livre demanda, né? Leite materno, livre demanda. Livre demanda é o quê? É toda vez que o bebê apresentar sinais de fome. Daí, a gente começa a avaliar mês a mês, tá? No meu serviço, funciona dessa forma. A gente vai avaliando a cada mês, vai mostrando o peso, vai mostrando a estatura e com o decorrer do tempo que as dificuldades vão aparecendo, a gente vai fazendo as intervenções.
Por exemplo, se é um bebê que dorme muito, a gente diz que é livre demanda, mas tem as pegadinhas. Por exemplo, o bebê durante a manhã fica dentro do ar-condicionado, janela fechada, sem barulho, todo mundo dorme. Até mais do necessário. Até mais do que o necessário. E aí quem dorme muito, mama pouco. E pode chegar para mim e não tá com aquele ganho de peso mínimo desejável. Então, a gente faz uma anamnese para ter certeza, né, do que está acontecendo. E aí, a gente verifica a produção geralmente está boa, né? Ou então a necessidade de uma intervenção de uma massagem, né, de uma pega correta, mas para a gente ser mais objetivo, leite materno, podemos intervir também com leite materno ordenhado no copinho. E o que eu vejo muito no meu serviço, no meu atendimento, a necessidade da fórmula vai muito da mãe que trabalha. A mãe que trabalha fora. E aí a gente ainda pode trabalhar o leite materno ordenhado congelado para ser oferecido nas ausências dela, até, né, completar os 6 meses, para a gente evitar a fórmula. Leite materno é o único alimento completo. A fórmula, ela não substitui, ela não é igual, ela não é equivalente. Então, a gente tenta todos os recursos, não é, Luna? Para que essa mãe ofereça esse leite até quando ela puder, né? Que ele se utilize desse leite o máximo de tempo possível. Claro que considerando as necessidades da mãe também, como a gente falou, a mãe que trabalha é um desafio muito grande. Claro que nessa situação, se ela não conseguir ordenhar, a gente indica a fórmula, porque a prioridade também é a saúde do bebê e a saúde da mãe. Qual é a mãe que vai trabalhar preocupada se o filho está se alimentando? Não. Nem consegue focar no trabalho. Nem consegue produzir, nem consegue render. A gente tem que ter em mente que o leite materno é o alimento completo. O bebê precisa de leite. É o único alimento completo. O único alimento completo que existe é ele. Ele tem a quantidade de macros, que são as proteínas, carboidratos, lipídios, na quantidade certa. O corpo é uma maquinazinha tão completa que os bebês que nascem antes do tempo, o leite tem uma composição diferente. Quando o bebê adoece, a mãe produz um leite com quantidades também diferentes, tudo voltado para o seu bebê. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o leite materno, ele é o único alimento completo. Onde entraram as fórmulas? As fórmulas são complementos. Elas estão ali para ajudar as mães que, por alguma razão, não conseguiram amamentar. Mãe que adoeceu. Uma mãe que adoeceu. A gente, no meu caso, eu trabalho com mães que às vezes vão para UTI. Isso. Então, eu preciso alimentar aquele bebê de alguma forma. Ou então, posteriormente, ela necessita de uma cirurgia. De uma cirurgia. Então, ele é sempre complemento. Ou a gente tem as mães também que são HIV, não podem amamentar. Nesse caso, a gente entra com complemento, mas botando em mente que ele sempre vai ser complemento. E voltando um pouquinho para a pergunta que a gente se perde, por que que às vezes a mãe acha que o leite é fraco? Porque o leite humano, ele tem uma digestão muito rápida. Por quê? Porque o organismo do bebê, ele não está preparado para receber alimentos que têm uma digestão como uma feijoada. Ele não está preparado. Então, a digestão é para ser realmente um pouquinho mais rápida. Então, ele vai fazer a digestão e vai querer comer de novo. Então, às vezes, 1 hora e meia, ele quer mamar. A fórmula é um alimento um pouco mais pesado. Então, ele demora 3 horas para querer... A feijoada. É como se fosse a salada, né? Nosso leite humano. O peixe. E aí, a gente tem a feijoada, que é a fórmula. É a mãe. Mas quando estava naquele leite, ele dorme 3 horas, doutora. Então, eu tenho certeza que meu leite é que é fraco. E não existe. É porque a digestão do leite humano é um pouquinho mais rápido. O que pode existir é quando não tem a quantidade de leite suficiente. Mas aí é uma avaliação individual de cada mãe. Mas o leite humano é completo. E a gente tem como manejar também a baixa produção. A gente tem como intervir para estimular essa produção. Por exemplo, a ordenha. A massagem e a ordenha enquanto o bebê está ali dormindo. Ele mamou, a mãe descansou um pouquinho e ela vem fazer uma ordenha. Toda retirada, o organismo ele entende que ele tem que repor.
A gente brinca nos nossos atendimentos que peito não é estoque, é fábrica. O que é estoque? Eu tenho, esse reservatório aqui, essa garrafa. Eu já botei água aqui para nós, ele desceu. Então, isso é estoque. O peito é fábrica. Aqui está sempre completando. Completando. É uma fábrica que trabalha 7 dias na semana, 24 horas por dia. É plantão. Elas têm muito plantonista. É plantão. A partir de quantos meses o bebê pode tomar o seu primeiro suco e quais as frutas liberadas nesse Por tempo? que o povo gosta tanto de Não suco? é? Eu não entendo. Ô, gente, fruta é tão bom, por favor. Primeira observação. Em tudo na vida, nós não somos iguais. Então, cada gestação, cada nascimento se deu de uma forma. E aí fica uma grande reflexão para todo mundo. Não nos compararmos. E isso aí, com as crianças, isso é muito comum, né? O meu andou com 9 meses, o meu falou com 2 anos, o meu bebê, o teu tá atrasado, tá? Então, o meu bebê, ele pode ter andado com 1 ano, com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 6 meses e tá tudo bem, porque a gente não sabe a história pregressa. Então, esse bebê, ele pode ter nascido de tempo e ele tem um tempo, como ele pode ter nascido prematuro. Então, nos prematuros, ele é aquele bolo que foi pro forno e que não completou, né? O cozimento, ele não cresceu, vai crescer fora agora. Então, todas as fases do prematuro, na literatura, a gente trabalha essa informação, idade corrigida, tá? Então, a gestação, ela pode ter 38, 40 semanas, que é o que a gente chama de tempo ou de termo. Ele nasceu antes disso, ele é prematuro. Nós temos os prematuros tardios, o médio e o prematuro grave. Então, para cada um desses, a gente tem uma conduta. Então, aos 6 meses, não é um decreto. Completou 6 meses hoje o bebê tem que tomar suco. Não, pelo amor de Deus. Não vai. Não, esqueçam o suco. A gente vai desmistificar daqui a pouco, né, Luna? Vamos deixar ele de lado. Vamos deixar ele de lado. E aí, por exemplo, um bebê de termo, nasceu bem, ele não teve problema nenhum. No dia dos 6 meses, ele está gripado. Para que eu vou começar uma introdução alimentar com ele gripado? Né? Lembrando que a gente, quando está gripado, nariz entope, às vezes a gente fica sem sentir cheiro, sem sentir sabor, a gente quer ficar quieta, a gente está enjoado, a gente não quer comer, a garganta dói. Só que eu sei dizer para você, olha, eu não estou sentindo gosto de nada, eu não quero comer. E o bebê com 6 meses, ele ainda não sabe expressar dessa forma. Ele vai expressar chorando, ele vai expressar recusando o alimento, porque inclusive o alimento preferido dele é o leite materno, né? Então, quando a gente tá assim, enfraquecidinho, a gente quer um alimento afetivo, né? Eu digo, hoje eu tô tão mole. Mãe, faz aquela sopa pra mim, que eu gosto tanto, né? É o alimento afetivo. Você se sente nutrida, se sente acolhida, acarinhada, fortificada. Então, não tem porquê. Nos 6 meses, o bebê tá com uma gripe, ou então tá naquele dia horrível da descida do dente, que o bebê tá irritado. Para que eu vou fazer essa introdução alimentar, tá? É preciso que a gente comece com calma para começar bem. E quando a gente fala em começar bem, não entrar com açúcar. A Luciana já introduziu, né? A gente tem a introdução alimentar dependendo do nascimento do bebê. Como ela falou, a gente tem o bebê pré-termo e o termo. Falando do bebê termo, quando dá 6 meses, a gente olha os sinais de prontidão. Se o bebê está sentando, se ele está segurando a cabecinha, se ele está preparado para receber. Ah, não, meu bebê tem 6 meses, mas ele não consegue segurar a cabeça. Eu vou insistir? Não, primeiro eu vou descobrir por que isso está acontecendo. Primeiro eu tenho que identificar os sinais dele, se ele está preparado para aquela alimentação. E quando a gente introduz a alimentação com o bebê, a gente começa com comida de verdade. Frutas, legumes, arroz, feijão. As mães têm medo de dar. Não, alimento de verdade está liberado para o bebê. Aí a gente vai ter cortes, vai ter preparos, cada bebê na sua individualidade. Os sucos,
e os chás também, que Ai. adoram dar, Eu amo mais. a gente já tá grandinha. O suco, ele na verdade, ele tem menos, né? A gente tem menos benefícios. A gente tem um alimento que vai dar uma saciedade sem que o bebê realmente tenha comido. Às vezes ele rejeita o alimento porque ele tá cheio de líquido, de suco. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não introduzir no local da refeição. Além do que, ele tem um índice glicêmico bem mais alto. Então, o bebê ele não está preparado. A gente diz que o açúcar ele tem que ser introduzido a partir dos 2 anos. Então, por que eu vou dar para o meu filho um alimento que tem, digamos assim, grosseiramente falando, tanto açúcar, né? Se tem a fruta que está adequada para aquele bebê. Então, até 1 ano, a gente não recomenda de jeito nenhum, certo? E depois disso, a gente tenta tardar o mais possível. Que a gente não tenha necessidade. Se associa a fruta, o suco à hidratação. Hidratação é água. Depois dos 6 meses e fez a introdução alimentar, a água é livre demanda também, tá? Então, eu tenho aqui a laranja pura, né? Em toda a sua composição e riqueza. E aí, eu vou fazer o suco. Eu destruo a fibra, quando eu tô ali espremendo a laranja. E alguém ainda pode querer adicionar água, ou seja, eu tô diluindo quando Ou eu até coloco. o açúcar, né? E para nosso infarto, Uma colher de açúcar, ou uma mais. colher de açúcar. Ou então tem não, não vou botar açúcar não. Aí a gente respira, vou botar um mel. Aí eu passo mal de novo. Aí tem o mel, que agora até deu uma palestra recente e me questionaram muito o mel, porque o mel tá o melhor alimento. O mel é fit, o mel é completo, não sei de onde tiraram isso tudo. Mas o mel, na verdade, ele tem alguns patogênicos que o bebê não consegue destruir. Então, ele pode desenvolver algumas doenças. Então, antes de 1 ano, também não é bem-vindo o mel. Então, não adianta eu dar com mel, porque, na verdade, eu estou botando ele em risco também. Então, nada de suco antes de 1 ano, nada de mel antes de 1 ano. E o chá também, aproveitando para falar, porque o chá é uma coisa famosa até mesmo de 0 a 6 meses. De 0 a 6 meses, como a gente já disse, ele não precisa de nada, só o leite materno, tá? A partir dos 6 meses, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado de onde foi comprado esse chá, como vai preparar esse chá, se ele é adequado para o bebê. A gente tem chá que ele dificulta a absorção de alguns nutrientes. Então, eu posso estar prejudicando o meu bebê. Então, eu também tenho que tomar cuidado. O ideal é procurar mesmo um especialista para a gente fazer esse acompanhamento. E até na questão do chá industrializado também, né? Às vezes a gente não sabe nem o que tem dentro. A gente Pois está é. tomando pensando que é o chá e, na verdade, Tem várias misturas. Várias às vezes coisas. com Você quer uma fermento pra frutinha ou manter. você quer um chá surpresa? Seguindo a trend. É uma boa mesmo. E aí, lembrando também que dentro da fase de desenvolvimento, crescimento está relacionado com estatura, com ganho de peso. E desenvolvimento está associado a habilidades. Então, na fase do desenvolvimento do bebê, aos 6 meses, aí, como a aluna falou, a questão do sentar e da postura, ele tem o que a gente chama de janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o momento ideal para você dar os estímulos da fase. Então, ele está na janela de oportunidade de exercitar mastigação, que é todo um movimento diferente da sucção, né? E da glutição. Então, se você permanece no líquido, como era antigamente, que a introdução era suco e sopa, meu infarto, liquidificada. E ainda liquidificava com um pouquinho de água porque ficava grossa. Exatamente. Então, você perde essa janela de oportunidade do bebê exercitar a mastigação e a deglutição segura. E aí pode ser que mais na frente ela chegue pra gente e diga, o meu bebê com 2 anos, com 1 ano e meio, ele só come amassado, peneirado. E a gente não tem muito o que fazer porque ele não desenvolveu a musculatura. A musculatura está toda flácida, né? Então, a gente tem que ir com muita calma para a gente tirar esse atraso dessa janela de oportunidade que foi perdida. Sim, também no caso de a papinha de bebê, ela ajuda assim, a atrapalhar o processo de mastigação do bebê, não é?
Isso. A gente tem aí um alimento que é a sopa batida, tá? Ele não estimula. A gente precisa desde da amamentação. A amamentação já estimula essa parte inferior dos músculos, tudo que tem para ser desenvolvido. Ela já começa esse processo na amamentação e logo depois a gente vai dar alimentos sólidos justamente para ele desenvolver melhor. Por quê? Até algumas crianças têm a fala atrasada porque ele não desenvolve a musculatura do jeito que era para ser adequado. Então, assim, essa papinha industrializada, ela nada mais é do que a sopa liquidificada. Então, é isso que a gente não quer. A gente tem 2 pontos sobre também a questão das texturas, tá? A gente fala agora muito de introdução de BLW, de mista. Então, assim, a gente vai escolher qual é a mais adequada juntando o binômio mãe e bebê, tá? Então, assim, a BLW a gente sabe que ela é hoje em dia bem vista, mas a gente tem mãe que tem tempos menores e ela requer tempo. Então, como a gente vai fazer? Fazer ela encaixar. Às vezes ela não consegue, então ela acaba fazendo do jeito errado. Então, na introdução, a gente também tem que ver a questão da mãe. A gente tem que ver o binômio, mãe e bebê. Só que, de fato, o bebê, ele tem que receber texturas, sabores, ele tem que aprender a mastigar e também o poder, né, de escolher. A gente dá autonomia para ele a partir de opções que a gente dá. A gente dá o melhor caminho para ele querer escolher. Então, um bebê que come liquidificado, ele não conhece sabores, ele não conhece texturas. Ele, lá na frente, vai ser provavelmente uma criança ou um adolescente mais seletivo, porque ele não conhece, ele não consegue diferenciar. Então, o bebê que começa uma introdução boa, ele vai saber dizer, porque meu bebê não gosta de abacate. Mas ele já provou várias vezes e não gostou, ótimo, é uma questão de opção. A criança, ela sabe escolher. Tanto que quando ela tá com fome, ela não fala, mas ela chora para dizer que está com fome ou dá sinais de fome, né? Então, assim, ela sabe dizer o que ela gosta. Então, a gente também não pode obrigar ela a comer porque eu gosto ou porque eu acho que é bom. A gente dá várias opções boas e dentro das opções boas, ela escolhe o que ela gosta. Lembrando que a gente tem uma regrinha. Para a gente dizer que o bebê não aceitou o alimento, você tem que testar 20 vezes. Não 20 dias seguidos, né? Mas existe, às vezes, aquele alimento que realmente não está tão gostoso, né? Ou então eu que não estou com fome, que o bebê ele não sabe dizer, né? Ele sabe dizer, a gente que não sabe ler. A gente que não consegue entender o que ele diz. não consegue entender o que ele diz, tá? Então, não é porque eu dei uma maçã uma vez que ele se desinteressou, que eu não vou passar 2, 3 dias e vou oferecer de novo. Como a aluna falou, vou apresentar de diferentes formas. Eu posso cortar, né, a bandinha, como eu posso fazer o palito, tipo batata palha, né? Então, várias texturas, várias formas. E ali, depois, não, doutora, eu já ofereci mais de 10 vezes, nenhuma ele quis. Não tem problema, né? Desde que a gente dê essas opções todas saudáveis, né? Nem todo mundo é obrigado a gostar de todas as frutas. Lembrando que, voltando aqui para a gestação, o bebê ele tem uma memória da alimentação da mãe. Através dos receptores dele, lá na vida intrauterina, de sabor, com o que a mãe comia, o residual do sabor, vamos dizer assim, entrava em contato com o bebê pelo líquido amniótico, então ele reconhece. Mais uma justificativa para uma alimentação saudável da mãe saudável, né? Então, às vezes a mãe diz, eu comi muita manga na minha gestação, meu bebê ama manga. A ciência explica. A ciência tem toda uma explicação para essa parte. Explica. Né? Eu já ia até perguntar também a questão do corte, porque tem muita mãe que acaba dando, por exemplo, uva e bebê se engasga. Não sabe cortar, corta pequena, e tem casos de bebê que acaba se engasgando e não sabe o que fazer. Eu não recomendo uva, eu tenho pavor. Mas eu tenho mães que comem uva todo dia. Doutora, eu como uva todo dia. E assim, a alimentação, ela é para ser em família, né? Ela é para ser dentro de um contexto. E aí eu digo, eu não dou. E ela chega na consulta seguinte, doutora, eu cortei assim, tirei a pele, meu bebê ama uva. Não, e tem a colherzinha, é aquela colherzinha que ela amassa a uva. E aí, simplesmente, quando a minha irmã, ela teve o bebezinho dela,
ela tinha essa colher. E aí colocava a uva dentro, amassava e igual saía na Os ponta da saquinhos, colher. Na verdade, a gente está adiantando o processo, né? A gente já está dando pro bebê, ou seja, ele também não vai estimular. Ele já está recebendo o alimento no final. O ser humano dificulta. Dificulta demais, gente. Eu passo uva para os meus pacientes, mas sempre assim. Quando a gente trabalha com introdução, acho que a Luciana também, a gente trabalha muito com imagem visual. Por quê? Porque tudo depende do corte. A banana, se for no BLW, a gente tem um corte que é só a ponta da casca para ele ter mais firmeza. Se for os vegetais, a gente corta como se fosse batata, né? Aquelas batatas fritas, o formato. Se for uva, cortar na diagonal, em 4 partes, tirar a casca para ele não correr o risco de engasgar. Porque pelo formato, pode até não mastigar, mas não engasga. Então, assim, para cada bebê, a gente vai ver os hábitos alimentares também da família. Lembrando que, só fazendo parêntese, a gente tem uma frase que para mim é assim, a que é mais dita. Depois de 2 anos, a criança come a comida da família. Mas cuidado, como é a comida da família, né? Isso. Então, a família precisa ser saudável. Então, a gente vai ver o hábito da família. Quando a gente trabalha com também acessibilidade, né? Tá na fase de qual fruta. Qual é que a gente pode ofertar? Qual é que a mãe vai achar mais fácil? Não adianta com a safra, porque não adianta, por exemplo, eu colocar uma fruta que no nosso estado é muito difícil de achar. Por quê? Porque aí a mãe, vou dar qualquer outra coisa e dar de qualquer maneira, aí corre os riscos. Então, assim, sempre olhando onde a gente está, qual o público que a gente está trabalhando, tomar cuidado também se é prematuro ou não, né? Em que fase ele está. A gente sempre tomar aquele cuidado. E lembrando que em todas as fases, como a Luciana já falou, na gestação, a mãe expõe, né, a alimentação. Durante o aleitamento, também expõe o bebê à alimentação dela. Então, tudo que ela come, o bebê é ligado na mãe. Tudo que a mãe come, digamos assim, grosseiramente, passa para o bebê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, desde o primeiro momento, com a alimentação da mãe e também do bebê. Também tem aquela questão, tem algum alimento em específico que cause cólica no bebê? Porque muitas sofrem com isso e o bebê chora. Mais um mito que a gente tem. Nenhum alimento é proibido. A mãe pode comer de tudo. A gente está falando desde o início. A gente está falando de equilíbrio. Resumindo, a gente está falando do equilíbrio. Tudo que é equilibrado pode ser encaixado, né, na rotina da mãe. Não existe nenhum alimento que seja comprovado cientificamente que aquele alimento vai causar cólica em todo o bebê, certo? Mas como a gente falou, a gente tem a alimentação durante a gestação, a gente tem a alimentação durante o aleitamento. Então, se eu vejo que toda vez que eu dou uma fruta específica, ou que eu como uma fruta específica, aquele meu bebê tem cólica, eu evito aquele alimento. Mas comprovado que esse alimento X vai dar cólica em todo bebê, a gente não tem. Perfeito. Agora, se eu como, digamos, o meu cuscuz, que é sagrado, mas eu vejo que toda vez que eu vou comer, o meu bebê tá sentindo cólica, eu vou tirar 1 ou 2 dias para ver se melhora. Se melhorou, aí pode ser que seja. Agora, naquele caso, do meu bebê. Não que isso vá servir para você. Tem mãe que diz, só eu comer um chocolate que meu bebê tem cólica. Mas tem outra, pois eu como todo dia, o que não é saudável. Mas diz que come. E o meu bebê não tem nada. É o amargo. Sem excessos. Então, o meu bebê não tem nada. Então, assim, cientificamente falando, não existe nenhum alimento que cause cólica no bebê. Porém, assim, o bebê, toda a alimentação, ela tem uma digestão, tá? Então, desde o leite materno, o bebê vai ter gases. É a fermentação do leite, é um processo natural. Então, a gente não vai dar leite? Não. O bebê, a gente faz aquelas massagens, né? A gente chama no linguajar nosso científico, né? Os alívios não farmacológicos, tá? Então, a gente faz aquela tradicional massagenzinha, né? A bicicletinha, a perninha. Agora tá muito popularizada a questão da higiene natural, não é? Então, isso aí a gente tem que lembrar que é o intestino que tá começando a funcionar, né? Então, vamos dizer que o motor tá esquentando, tá? Então, existe a cólica fisiológica,
natural, tudo que é fisiológico é natural, ele vai causar um desconforto, mas ele não chega a causar um prejuízo. Então, o bebê, determinada hora, tem uma cólicazinha, a gente vem e faz a massagem, tenta a mãe relaxar, que eu não posso fazer a massagem no meu bebê eu estando tensa. Então, você tira a roupinha, pega o olhinho dele, faz a massagem na barriga, faz a bicicletinha, bota o bebê barriga com barriga, né? Dá aquele abracinho, daqui a pouco você escuta aquele punzinho Aí ele... e o alívio, tá? Então, existe a cólica fisiológica, que também é de bebê para bebê. Eu posso dizer, meu bebê nunca teve cólica e o meu teve até 3 meses que eu fazia isso aí e depois passou. E nós temos a cólica que vem de outras situações, né? Que a gente consegue distinguir uma da outra, né? Quando a gente começa a aplicar esses alívios não farmacológicos e nada melhora. E o choro por si só. O choro, ele tem toda uma linguagem, né? Tem o choreis. Desde aquele chorozinho que o bebê faz só... aí você pega, aí passa. Até aquele choro que você vê, né? Aquela expressão de dor, lágrima, né? Aquela tensão. Então, o choro, ele tem várias... É a linguagem dele, né, Luciana? Isso. E ele expressa bem direitinho. Bem direitinho. E aquela mãe ali que já quer comer algo assim, não mais saudável, mas ela quer dar uma equilibrada no bebê, porque na hora que o bebê vê, ele já vai querer. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não sei se funciona, mas assim, uma coisa que eu até já comentei. A criança, ela também é muito visual. É o que ela tá vendo. Por muitas vezes a gente já viu, coitado da criança, tá todo mundo comendo um doce, ele não pode, ou ele tá pedindo. Às vezes ele tá pedindo a embalagem é colorida, a embalagem tem algo que chamou a atenção. Às vezes ele pega a embalagem, quando ele abre e bota na boca, ele cospe. Porque o intuito dele era o que ele achou bonito. Você não pode sentir falta de algo que você não conhece. Se o seu bebê até 1 ano não comeu açúcar, até 2 anos não comeu sal, como é que ele vai sentir falta de algo que ele nem sabe o que é? Então, assim, às vezes ele quer porque a mãe está segurando, porque ele viu o pai, porque ele viu alguém. Então, assim, até 1 ano, ele tá mais pelo que ele está vendo, tá? É claro que ele vai descobrindo sabores e vai tendo suas preferências. Mas os industrializados, de forma geral, eles são mais coloridos. Ou tem algo que chama a atenção. Então, às vezes, ele nem quer o alimento. Mas a partir de 1 ano, aí a gente já tem outras fases, né? A partir de 2 que imita o pai, imita a mãe. Então, por que todo dia eu sento e meu prato tem um monte de folha e do meu pai não tem nada? Eu quero meu prato igual ao do meu pai. Então, assim, tem fases. Dependendo de cada fase da criança, a gente tem que ver. Tem criança que a partir de 2 anos tem a seletividade. Ela vai querer o que ela quer. Então, vamos ver como a gente pode continuar sendo uma alimentação saudável, respeitando aquela da criança. Se for uma seletividade patológica, por outra questão de saúde, não. Mas, é porque eu estou nessa fase que eu quero esse tipo de alimento, vamos ver até onde a gente pode, né, fazer um cardápio para ela com isso. Mas a maioria das crianças que fazem isso, elas só querem, não sabe o que quer. E aí, assim, as mães... a gente tem as restrições por ela também, né? A gente sempre fala, bebê saudável requer mãe saudável. Qualquer bebê requer mãe saudável, porque o trabalho é 24 horas, né? E aí, a gente diz também que o pai e a mãe é o espelho do bebê, né? Ele se vê ali, é como a aluna disse, se o meu prato tem folha e o deles tem outra coisa, né? Então, fica a reflexão, né? Aqui a gente também não tá para proibir, não pode comer chocolate. Não é essa a nossa função, né? Nós não somos ditadoras, nós não somos não queremos ser essa figura. Nós queremos ser aquela pessoa que traz a informação e clareia, né? Esse processo e a escolha da mãe, né? É aquela história, a gente dá as opções. E aí, cada qual faz a sua escolha. A mesma coisa. Aqui a gente dá boas opções para cada um ter sua autonomia. Não tem como dar aquela controlada ali. Não. Então é só isso, não tem mais nenhuma outra pergunta mesmo. Então, muito obrigada.
Foi ótima a Foi ótima conversa. conversa. A gente Sanou arrasa. diversas dúvidas. Estou muito agradecida pela presença de vocês, viu? Eu tenho certeza que com esse podcast mamãe de primeira viagem. E até que já tem mais filho ali, que talvez tenha ficado uma dúvida, fiz isso na gestação passada, E toda agora? gestação é é coisa zero. nova. É zero. É zero. Não acha igual assim. Quando você é mãe, você não tem profissão e você não tem outros filhos. Você é mãe daquele filho. A outra coisa importante que a gente pode deixar para as mães, né? Lembrar elas que você não precisa saber de tudo. Você pode pedir ajuda. A gente tem ainda história, principalmente, voltando para o aleitamento, né, que ainda é nosso queridinho, a gente tem aquela que aleitamento é uma coisa natural. É natural? É. Mas é fácil? Não. Nem sempre é fácil. Tem mãe que assim que o bebê trisca, vai mamar e ela vai estar ótima. Mas tem mãe que vai ter algum problema. Então, ela não pode Que é ter a vergonha, maior- que é a maior causa de abandono do aleitamento. Porque A minha ela teve. tem... Eu recusei por 3 meses. Ela disse que eu ficava toda dura. Tem mãe que Não tem aceitava. fissuras mamilares, tem mãe que tem o desconforto. Então, assim, não tenham medo de perguntar. Como eu falei, você não é profissional, principalmente a das áreas de saúde, né? É. Ah, porque eu sou da saúde, devia Ali saber. você Não. é mãe. Você é mãe. Naquele momento, deixe realmente quem não está naquela situação lhe ajudar. Queira perguntar, vá atrás de profissionais que possam lhe auxiliar nesse momento. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Toda mãe precisa de ajuda. Tá? Então, em algum momento ela vai tirar dúvidas. Então, o melhor é procurar o profissional. Porque a gente ainda tem muitos mitos. A gente está aqui disponível, ainda tem muitos mitos, né, E Luciana? a palavra do momento é rede de apoio, né? Através dos podcasts, né? Dentro de casa, vizinhos, familiares. E dentro dessa rede de apoio, as pessoas não às vezes se veem como rede de apoio. Então, o que a gente pede? A sensibilidade ao redor dessa mãe. Né? Tá nascendo um bebê e nasce uma mãe. A gente quer também desmistificar, né, Luna, que toda mãe, toda mulher nasceu para ser mãe, que a missão de mãe... Não, gente, ela é muito trabalhosa. Por causa disso, nem falam tantas coisas sobre esse assunto que eu andei pesquisando. Exato. Nosso público Foi o que ela relacionado. falou quando ela chegou. O puerpério, né, não é mágico, como todo mundo Não diz, é. né? Não é. E uma coisa importante, não se sinta culpada por sua experiência não ser igual de outra pessoa, Exato. tá? A gente se compara muito. E outra E você não é coisa, menos mãe. E você não é menos mãe por isso. Na verdade, você é uma mãe que teve uma dificuldade e precisa de ajuda, independente de qual seja ela. E para isso que a gente tem a rede de apoio. Seja em casa, seja profissional, a gente está aqui para ajudar. Então, assim, a mãe que está com a dificuldade, ela não deve se sentir culpada, ela deve procurar ajuda. Em todos Porque- os sentidos. Em todos os sentidos. Não só a questão da amamentação. A gente hoje fala do baby blues, né, Luna? O baby blue é uma tristeza Uhum. fisiológica. Que depois, se ela não for acolhida, entendida e assistida por profissionais, ela pode virar depressão pós-parto, que é muito grave, tá? Então, por conta dessa modulação hormonal que acontece no momento do nascimento, e é muito exaustivo. A mãe que vai para um trabalho de parto natural, gente, é 24 horas de dor, não é? É trabalho. A gente usa de algumas estratégias, mas é dor. Não tem como a gente tirar completamente a dor. É sono, é cansaço, é fome, né? E a cesárea também tem suas particularidades, tá? Também não é fácil. Ela também vem de um jejum, ela vem de uma tensão. E um pós-parto, né? Cortou 7 camadas, então ela vai ter aquele pós-parto. A gente diz assim, o parto normal é mais trabalhoso durante o processo. Depois, e o cesárea, beleza. e o cesárea é logo após. É. Então, assim, a gente deixa até, né, nosso recado para a rede de apoio. Porque, às vezes, a gente escuta, mas só ela pode parir, só ela pode amamentar. Mas, se só ela pode fazer isso, ela tem que ser poupada das outras coisas, para ela poder ter tempo para isso. E outra coisa, não pode ser julgada. Porque eu amamentei, foi muito simples, bota aí que ele vai dar certo. Não. O meu eu fiz assim.
Ninguém quer saber como a gente fez. A gente quer, naquele momento, tá tendo dificuldade, o que você precisa? De uma pergunta. Então, a gente quer um acolhimento. A fase principal, eu sei que toda fase a gente tem que ser bem humana, mas principalmente da gestação até os 2 anos, a gente precisa ainda mais dessa sensibilidade. Então, a gente realmente precisa trabalhar, até porque, até na introdução, se eu tenho uma sopa liquidificada que ele vai beber na mamadeira, enquanto eu faço tudo que eu tenho que fazer, é mais fácil. De fato. A gente diz que não pode, mas se ela não tem ninguém para ajudar ela ou orientar, ela vai continuar fazendo errado, ou porque a vizinha, meu filho sempre tomou desse jeito e deu certo. Por que o seu não vai dar? Ou aí a gente tem que se perguntar justamente ao contrário, né? Como é que o dela deu certo? Nós Então, somos sobreviventes. E aí a gente tem que realmente rever essa questão de acolher uma mãe, né? Então é isso. Muitíssimo obrigada pela participação. Eu Foi fiquei tão extremamente feliz. importante. Eu me empolguei também, a gente se empolga. Foi excelente. Deve ter sanado até mais dúvidas de perguntas que nem foram feitas aqui. A gente fala A gente, pouco. a gente sempre teve esse problema. Vamos fazer foto? Vamos! E é isso, galera. Até o próximo episódio.